Vamos, nesta lição, falar sobre simplificação de funções lógicas, tendo em consideração que, quando falamos em simplificação de funções lógicas, é preciso ter algum cuidado sobre a definição que vai ser utilizada, nomeadamente, vamos começar precisamente por ver o que é que significa, então, simplificar uma função. Em particular, também vamos rever o conceito de adjacência lógica, que, ao fim e ao cabo, é o conceito, em termos de álgebra de Boole, que necessitamos para, de uma forma metódica, sistemática, simplificar funções de acordo com o objetivo que já vamos esclarecer. Vamos rever aqui um exemplo de simplificação algébrica de funções que já vimos no capítulo anterior e vamos então, em particular, agora dar ênfase aos mapas de Carnot enquanto uma forma alternativa de representar funções que nos permitem levar para o domínio geométrico a noção daquilo que é a adjacência lógica, ou seja, a ideia de representar uma função de tal forma que todo o layout ou toda a distribuição geométrica da representação da função consegue estar intimamente relacionada com o conceito de adjacência lógica também. E, portanto, temos um conceito de adjacência lógica facilmente de identificar como um conceito de adjacência geométrica. E vamos depois também ver, para terminar, alguma questão de linguagem, nomeadamente com a definição do que é um implicante primo e um implicante primo essencial. Ora bem, o conceito de simplificar uma função é uma coisa que depende um pouco do objetivo quando nós estamos a desenhar hardware. Portanto, simplificar uma função nem sempre tem o mesmo significado. Se eu tiver limitações, por exemplo, na quantidade de inputs e outputs com que consigo lidar com a minha função, então posso ter como objetivo a redução dos literais na expressão algébrica que representa a função. Isso há de ter consequências nesse aspecto, tanto no número de entradas ou no número de pinos, digamos, que esse hardware necessitaria de implementar. Vamos ver também como alternativa, digamos assim, ou normalmente também existe como alternativa, a redução do número ou variedade de portas. Isto às vezes não tem a ver com a forma em si da expressão, mas com o facto de, associado normalmente à redução do número de portas ou à redução da variedade de portas, estar associado também a uma redução na quantidade global de hardware a utilizar. Nós já vimos em particular, por exemplo, que implementar uma função só com NANDs ou só com NORs pode ter vantagens nesse aspecto, porque reduzindo a variedade de portas, podemos reduzir a quantidade de circuitos integrados necessários para representar, por exemplo, uma função lógica. E este, digamos, é o objetivo que está aqui assinalado, o primordial objetivo na simplificação de funções, e nada sendo dito em contrário, será sempre este o objetivo que vamos seguir, que é a redução do número de níveis de portas lógicas ou do número de andares de portas lógicas. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é reduzir o tempo de propagação dos sinais desde as entradas até às saídas. Não é tão somente pelo cumprir, digamos, esse objetivo de redução do tempo de propagação total, mas também para garantir que a propagação dos sinais se faz em simultâneo ao longo de todo o hardware, tanto quanto possível, pelo que se eu tiver muitos andares de portas lógicas, eu vou ter sinais muito mais rápidos a propagar do que outros, e isso poderá levar ao aparecimento de picos nas saídas, aquilo que nós normalmente chamamos de acidentes ou hazards na literatura anglo-saxónica. Na próxima lição depois falaremos também sobre os hazards, vamos dar um exemplo disso. Qualquer dos critérios, obviamente, vai ter sempre implicações ao nível do hardware. Limitações a nível do fan-in e do fan-out, que está relacionado, digamos, com as características elétricas das portas lógicas, limitações ao nível de correntes de entrada e de saída nas portas lógicas, que limitam o número de portas que posso interligar, custos de produção, energia dissipada, espaço físico utilizado, autonomia dos próprios componentes, principalmente se estivermos a falar em dispositivos que pretendem ser autónomos em termos energéticos, tempos de propagação, etc. Tudo isto, digamos, é afetado pela nossa decisão em termos de simplificação de funções. Nós já vimos que podemos fazer a simplificação de uma expressão de forma algébrica, isto não é novidade,
Este exemplo que aqui está é apenas para recordar isso e podem seguir o exemplo, mas não há aqui nada nesta estratégia, nesta simplificação, que tenha uma estratégia diferente daquilo que já vimos antes. Na prática, o que temos de fazer é, quando olhamos para uma expressão logo à partida, se existirem NANDs ou NORs, portanto estamos a falar de conjuntos de operações com complementos por cima disso tudo, será a aplicação das leis de Morgan de forma sucessiva até acabarmos com tudo isso e terminarmos com uma expressão atómica, ou seja, uma expressão em que cada literal aparece apenas da forma natural ou complementada, mas tirando isso, tudo o resto são os operadores AND e OR que estão envolvidos com a expressão. Se eu tiver aqui um SHOR também, por exemplo, aplico o princípio, que já vimos a definição do SHOR, e sabemos perfeitamente que podemos converter um SHOR também numa soma de produtos ou num produto de somas. Neste exemplo, e só por uma razão, porque ao fim e ao cabo isto que aqui está já é uma forma normal, não necessariamente mais simples, mas já é uma forma normal, é um produto de somas, mas eu aqui neste exercício desenvolvi um pouco mais a coisa para levar a forma até a uma soma de produtos. Neste caso degenera numa soma de um produto só, ou, se quiserem ver a coisa ao contrário, o que temos aqui é um produto de somas com os termos degenerados numa única variável. Mas pronto, isto ilustra algo que vocês já sabem, portanto, a aplicação da distributividade, elementos neutros, absorventes, etc, etc. Obviamente que há aqui certos passos que poderiam ser abreviados, nomeadamente se nós soubermos aplicar diretamente leis de absorção, ou, portanto, teoremas de absorção ou de consenso, qualquer desses teoremas pode ser aplicado. Este exemplo que aqui está foi dado e ilustrado seguindo todos os passos mais elementares, nomeadamente os axiomas e as propriedades das operações e algumas leis. Quando nós falamos então em simplificar uma função numa estrutura com dois andares de portas lógicas, já as conhecemos as formas canónicas, em particular, soma de produtos, soma de minitermos ou produtos de maxitermos. Sabemos que as somas de minitermos são casos particulares de somas de produtos, em que cada produto contém todas as variáveis da função. Produtos de maxitermos idem. Portanto, é um caso particular de um produto de somas, em que cada soma contém todos os termos da função, daí a razão de chamar maxitermos esse. Resulta destas formas canónicas ser uma estrutura com dois andares de portas lógicas, portanto um conjunto de produtos, neste caso estamos a falar de uma soma de produtos, um conjunto de produtos seguido de uma soma que integra estes resultados, e recordo, eu estou aqui a deixar de parte desta contabilidade de número de portas lógicas ou de andares de portas lógicas a necessidade eventual de complementar os sinais de entrada. Isto normalmente não é contemplado nesse cálculo, digamos, de andares de portas lógicas. Quer seja a partir de uma soma de produtos, quer a partir de um produto de somas, nós temos sempre, ou neste caso uma soma de minitermos ou de um produto de maxitermos, temos sempre dois andares de portas lógicas. Não necessariamente a solução mais simples, porque são dois andares, mas nós sabemos que, em princípio, podemos agarrar uma expressão a partir dos maxitermos ou dos minitermos e ainda aí simplificar um pouco mais. Por exemplo, estão aqui aquela tradicional função que usamos como exemplo, A vezes B mais C, portanto aqui como uma soma de produtos, ou então, aplicando a distributividade da soma em relação ao produto, também temos a mesma função como um produto de somas, e como veem, estas sim, já de forma simplificada, acabamos por ter então aqui dois andares de portas lógicas, neste caso em particular, uma das variáveis, como não tem que multiplicar por nada, atua diretamente na hora de saída, mas pronto, são dois andares de portas lógicas e o tempo de propagação será reduzido à análise de dois andares de portas lógicas, independentemente da variável. Converter uma expressão soma de produtos numa função que é implementável só com NANDs, obtém-se diretamente por aplicação das leis de Morgan ao produto ou à soma, não é, que integra o resultado, não é? Portanto, nós tínhamos A vezes B mais C, portanto, se eu aplicar diretamente leis de Morgan à soma que integra os vários produtos, aquilo que eu vou obter então são os dois termos, AB de um lado, C do outro, cada um dos termos negado, a operação transformada e negada a operação também. Ou seja, este produto passou a ser uma NAND, este produto também passou a ser uma NAND, e mesmo que alguém argumente, mas agora tenho aqui um C bar, mas nós também sabemos fazer negações só com NANDs, portanto, temos aqui uma estrutura só com NANDs, com dois andares de portas lógicas, e isto assumindo, mais uma vez,
que a necessidade de complementar as variáveis de entrada não entra na contabilização dos andares de portas lógicas. E o mesmo para o caso das somas dos produtos de somas. Se eu tiver um produto de somas, aplicando também leis de Morgan ao produto, vou obter diretamente, num passo só, a expressão equivalente para ser implementada só com portas NOR, mais uma vez só com 2 andares de portas lógicas e com uma variedade reduzida de tipos de portas lógicas. Portanto, estas estratégias, que podem ser tratadas, digamos, algebricamente, nós já vimos na lição anterior e aqui só estamos a rever no contexto do objetivo da simplificação das funções. O princípio que está por trás da simplificação algébrica de funções é sempre o princípio da adjacência lógica. É o princípio mais útil que nós temos aqui. Eu recordo que o princípio da adjacência lógica diz que se eu tiver A vezes B e a este resultado somar A barra vezes B, que aquilo que aqui está acaba por corresponder a colocar em evidência a variável B, e então eu vou obter A mais A barra vezes B. B, A mais A barra por complementaridade vai ser igual a 1, e 1 vezes B é simplesmente B. Portanto, o princípio da adjacência lógica que nos diz é isto. Se eu agarrar nesta expressão, eu obtenho isto. E o que há a realçar daqui em termos de análise, digamos, para simplificar a forma como nós interpretamos esta expressão, sem ter que andar aqui a pensar nos passinhos todos intermédios, é que entre este termo e este termo, que contêm as mesmas variáveis, a única coisa que muda, digamos, de forma natural para complementar é a variável A. E o facto dessa variável que muda entre os dois termos poder ser eliminada invocando a complementaridade e o elemento neutro, faz com que eu ao olhar para dois termos quaisquer que têm as mesmas variáveis, em que só uma variável é que muda de nível lógico, eu agarro naquilo que é comum aos dois termos e é isso que sobra no fim. Ou seja, de dois termos de duas variáveis que são considerados, portanto, logicamente adjacentes, resulta apenas uma única variável neste caso. O conceito de adjacência lógica, na realidade, quer dizer o quê? Que entre esta combinação que nós associaríamos, se estivéssemos a olhar para uma tabela de verdade, ao termo, à combinação 1 das variáveis de entrada, e esta combinação que corresponderia à combinação 0,1 das variáveis de entrada, cá está, portanto, entre estas duas combinações apenas muda um bit, este que aqui é 1 e aqui é 0, e o outro bit é constante igual a 1, portanto, que corresponde à variável b, e é o tal valor comum entre as duas combinações que resulta, no fim, na nossa expressão. Por exemplo, se eu tiver uma combinação qualquer, 0, 1, 0, 1, 0, 5 bits, existirão, no meio de toda a combinatória possível de 5 bits, existirão pelo menos 5 combinações adjacentes com esta. São as combinações que correspondem à troca de cada um destes bits individualmente. Por exemplo, se eu trocar este bit, então eu tenho a combinação 1, 1, 0, 1, 0. Entre estas duas combinações há adjacência lógica. Temos o primeiro bit a mudar, os outros são todos constantes ou comuns. Se eu mudar o segundo bit, tenho esta combinação. Se eu mudar o terceiro bit, tenho esta combinação. Mudando o quarto bit, tenho esta combinação, ou mudando o 5 bit, tenho esta combinação. Portanto, numa combinação ou num conjunto de n bits, existirão pelo menos n combinações desses n bits que lhe são logicamente adjacentes. Vejamos aqui um exemplo em concreto. Imaginemos, por exemplo, que eu tenha um produto destes dois minitermos. Ou seja, eu tinha aqui o minitermo 1, 1, 0 e o minitermo 1, 0, 0 da minha função. E reparem que entre estes dois termos, se eu analisar, considerando, portanto, esta analogia que fiz antes, eu tenho esta variável que é sempre 1, esta variável que aqui é 1, mas aqui é 0, e aqui tenho a outra variável. Peço desculpa, vou voltar atrás. E aqui tenho a terceira variável, que é 0 e 0. Então, comum entre estes dois termos, temos a primeira variável, que é 1, e temos a última variável, que é 0. A variável do meio é a variável que aqui é 1, aqui é 0. Então, sem estar a fazer um esforço
muito significativo de implementação algébrica disto, eu posso simplesmente dizer que se isto é a minha variável A, B e C, então eu daqui tenho A, aqui tenho C barra, e o meu resultado será, o B varia, portanto desaparece, o meu resultado será AC barra. E de facto há aqui a demonstração algébrica de que assim é. Eu coloco o AC barra em evidência, portanto fico com B mais B barra por complementaridade é 1, 1 elemento neutro do produto, portanto simplesmente o resultado final é a parte comum destes dois termos AC barra. Está aqui a ilustração, como eu estava a fazer a analogia cá em cima com os valores binários. Portanto, se eu aplicar de uma forma sistemática este conceito de adjacência lógica, eu consigo manipular uma expressão algébrica até a partir dos seus minitermos ou dos maxitermos e chegar ao resultado final. Os maxitermos, podemos ver aqui, acabariam por ser a mesma coisa, porque na prática nós temos sempre o princípio da dualidade subjacente a tudo o que fazemos no domínio lógico, portanto todo o raciocínio que estamos a fazer aqui, neste caso considerando minitermos, também se aplicaria aos maxitermos. Este outro slide o que demonstra é a mesma informação que eu tinha no slide anterior, simplesmente aqui, em vez de ter uma combinação de uns e zeros, tenho a respectiva expressão algébrica que corresponderia, considerando que tínhamos nos 5 bits as variáveis A, B, C, D e E, portanto as respectivas combinações que corresponderiam às combinações binárias do slide anterior. Como é que nós então podemos tirar partido dessa estratégia para implementar ou para resolver a simplificação de uma função lógica tirada a partir de uma tabela de verdade, por exemplo, neste caso, como sendo uma soma de minitermos? Reparem que, como soma de minitermos que aqui temos cada produto com todas as variáveis, senão não seriam minitermos com todas as variáveis da função. O que eu tenho que fazer é comparar cada produto com todos os outros, de uma forma sistemática e iterativa, para conseguir eventualmente simplificar a expressão. Ora, eu começando por analisar este produto, eu sei que tenho A negado, B negado, C negado, D negado, ou seja, se quiser pensar nas combinações binárias, estaríamos a pensar na combinação 0000. Olhando para todas as outras combinações que aqui temos, ou para todos os outros minitermos que aqui temos, não há nenhum minitermo que seja logicamente adjacente com este. Se assim fosse, só tínhamos um bit a mudar. Os minitermos adjacentes com estes seriam A, B barra, C barra, D barra, que não existe aqui. Ou então A barra, B, C barra, D barra, que também não existe aqui. Ou então A barra, B barra, C, D barra, que também não existe. Ou então ainda finalmente A barra, B barra, C barra, D, que também não existe. Portanto, se este minitermo da minha função não é logicamente adjacente com nenhum outro termo da minha função, mas se ele faz parte da minha função, então, digamos, no segundo passo da minha expressão algébrica, eu tenho que o manter. Portanto, ele está aqui repetido. Agora vou olhar para este e vou comparar com todos os outros também. Portanto, tal como fiz a comparação deste com todos os outros, agora também comparo este com todos os outros. Já não vou comparar para a esquerda, que isso já foi feito. Não é? Quando eu comparei este com este, estar a comparar este com este é redundante, na medida em que nós sabemos que a operação de soma é comutativa, portanto, comparar este termo com este ou este com este resultaria na mesma coisa. Portanto, vou comparar só com isto que está aqui para a direita. A, B barra, C, D. Ora, este termo não é adjacente com este. Há três variáveis que mudam. O B muda, o C muda e o D muda. Este e este também não são adjacentes. O B muda e o C também muda. Este e este já são adjacentes. Reparem que daqui para aqui, a única coisa que muda é a variável B, que aqui está negada e aqui aparece natural. Portanto, já sabemos que dois termos que são logicamente adjacentes, portanto, só uma variável é que muda de um termo para o outro, aquilo que eu tenho que fazer por aplicação do princípio da adjacência lógica, ou do teorema da adjacência lógica, é simplesmente reter a parte comum destes dois termos. E a parte comum destes termos é A vezes C vezes D. Portanto, deste com este, resulta o termo A vezes C vezes D. E continuo, não é? Agora vou comparar este com este também. Mas aqui já não há adjacência lógica novamente. Muda o B, muda o D. Pronto, então já comparei este com todos os que estão à sua direita. Agora vou passar para este. Vou comparar este com todos os que estão à sua direita. Então, quando eu olho para este termo, A, B, C barra D barra, começo logo por descobrir que ele é adjacente com este que aqui está ao lado. A única coisa que varia entre este e este é a variável D.
temos como constantes, ou como parte comum, A, B, C barra. Portanto, A, B, C barra está aqui, atenção que a barra está aqui escondida no meio da seta vermelha, portanto, A, B, C barra é o termo que está aqui. E continuo a comparar com os outros. Porquê é que eu continuo a comparar? Porque pode haver, e neste caso há, outros pares, outros minitermos que também sejam adjacentes. E neste caso há. Não é este, mas sim este. Este termo, A, B, C, D barra, também é adjacente com este aqui. Apenas muda a variável C. Temos constantes A, B e D barra. A, B e D barra está aqui, é este termo que aqui está ao lado. Agora vocês podiam argumentar, então mas eu usei este termo para simplificar com este e voltei a usar este termo para simplificar com aquele. De facto não há problema nenhum, porque pelo princípio da idempotência eu posso ter uma expressão que diz x mais x que é igual a x. Ou seja, se eu tiver A, B, C barra D barra para, por adjacência lógica, resultar nesta simplificação, nada me impede de repetir este termo junto deste para, entre os dois, então obter esta simplificação, tirando partido do princípio do axioma da idempotência. Agora, continuando, partimos agora para este. Reparem que nós até já utilizámos este termo que é adjacente com o anterior, mas temos que continuar a comparar porque pode haver novas condições de adjacência ao lado. E há, logo aqui ao lado, existe. Entre este termo e este termo apenas muda a variável C, o resto é constante A, B e D. Pronto, cá está, A, B e D. E depois, entre este e este, não existe adjacência lógica, muda o C e muda o D, e agora finalmente já só nos falta então este par, entre este e este, existe adjacência lógica, o D varia, mas temos constantes A, B e C. Portanto, daqui para aqui o que nós fizemos foi fazer pares de minitermos. Agora, neste segundo passo, agora que tenho isto, tenho que repetir a mesma análise. Mas atenção que ao repetir a análise, não se esqueçam que o princípio da adjacência lógica pressupõe que comparamos termos com as mesmas variáveis. O que quer dizer que este aqui já não é adjacente com nenhum outro. Tem as 4 variáveis, é o único que aqui está. Nós até já vimos que ele não era adjacente com nenhum outro, portanto, para a próxima iteração, não se esqueçam, temos que o manter cá. Agora vamos olhar para este termo e comparar com outros termos e verificar se existe adjacência lógica. Temos que encontrar termos que tenham as variáveis A, C e D. Não posso comparar ou verificar se existe adjacência lógica entre este termo e este termo, porque as variáveis envolvidas são diferentes. Portanto, A, C, D, este não, este tem ABC, este tem ABD, este tem ABD, este também tem ABC, ou seja, não há nenhum termo que tenha as variáveis A, C e D e que nos permitam identificar daqui também adjacência lógica. Logo, este termo também tem que ser mantido tal e qual como está, já não simplifica mais. Quanto a este, A, B, C barra, não será adjacente com este, tem variáveis diferentes, nem com este, mas poderá ser com este. Aqui tem A, B, C barra, aqui tem A, B, C. E de facto existe adjacência lógica, apenas muda a variável C, portanto, entre este termo e este termo, a parte constante será, ou a parte comum será A vezes B, que é o que está aqui. Depois agarro neste e também vou comparar com os restantes A, B, D. Ora, temos aqui também um termo com as mesmas 3 variáveis, A, B e D. E mais uma vez, aqui também existe adjacência lógica, dado que aqui temos D barra e aqui temos D, mas as outras duas variáveis são comuns, A vezes B, A vezes B. Portanto, destes dois também resulta A vezes B. Acontece que agora podemos usar aqui o princípio da idempotência e dizer, atenção, que se eu tenho aqui A vezes B mais A vezes B, isto é simplesmente igual a A vezes B, portanto posso retirar daqui o termo repetido e desenho novamente a expressão. Agora, o que é que acontece? Nesta situação já não há absolutamente nenhuma situação potencial de adjacência lógica. Este não é adjacente de certeza nem com este, tal como este não vai ser adjacente com este de certeza, porque as variáveis envolvidas são diferentes em todos eles. E nesse caso podemos dizer que o nosso processo de simplificação terminou. Atenção, isto seria, portanto, a solução soma de produtos mais simples que implementa esta soma de minitermos. Atenção que este processo algébrico pode não ser, digamos, 100% eficaz, na medida em que o resultado que nós obtemos aqui, e aqui não há dúvida nenhuma que este resultado é o resultado mais simples, mas poderia resultar aqui algo em que ficasse aqui camuflada
a hipótese de existirem alguns termos, apesar de tudo, redundantes. Precisamente com o conceito da redundância, é um deles que pode acabar por poder ser aplicado aqui, ou do consenso. Portanto, há várias situações em que eu poderia, com manipulação algébrica adicional, conseguir simplificar ainda um pouco mais a função. Portanto, este método tem a vantagem de ser sistemático e de nos permitir abordar uma expressão que tem uma estrutura relativamente complicada e encontrar, pelo menos ficar perto da solução mais simples, da expressão algébrica mais simples que implementa essa função. Apesar de tudo, dá um trabalho fazer isto, digamos, manualmente. Alguns no tempo, portanto, e quando estamos a falar alguns no tempo, estamos a falar a meio do século passado, Eduard Weitz e Maurice Carnot desenvolveram uma metodologia mais gráfica e mais visual para simplificar as funções, tirando partido deste mesmo princípio da adjacência lógica, mas fazendo relacionar o conceito de adjacência lógica ou intimamente com o mesmo conceito também de adjacência geométrica. E atenção, portanto, isto foi um trabalho iniciado em 1952. Quem efetivamente depois formalizou toda a metodologia foi Maurice Carnot, e hoje em dia os mapas são conhecidos como mapas de Carnot, se bem que já há muita literatura que, para dar o crédito devido a Eduard Weitz, usa os dois nomes para identificar os mapas. A melhor maneira de perceber como é que os mapas funcionam é ilustrando, de facto. Vamos considerar uma função genérica de duas variáveis. Uma função de duas variáveis é uma função que nós já sabemos que podemos representar na forma de um mapa, de uma tabela de verdade, com 4 combinações possíveis, e nós até sabemos que funções de duas variáveis só há 16, que são as 4 combinações possíveis dos valores binários que aqui possam surgir. Como é que reorganizamos, ao fim e ao cabo, esta informação da nossa tabela de verdade na forma de um mapa de Carnot? É simples, passamos a representar em 2 eixos cada uma das variáveis. Uma variável que a variável A está no eixo X, neste caso, e a variável B no eixo Y. Então, cada combinação destas variáveis está representada numa célula desta quadrícula. Por exemplo, na combinação 0, 0 em AB, estamos a falar desta quadrícula que aqui está, porque temos A igual a 0, coluna do A igual a 0 e a linha do A igual a 0 interceptam aqui, portanto isto será a combinação 0, 0. Portanto, se eu tiver aqui um 1 na minha função, vamos supor, então é um 1 que eu tenho que meter aqui dentro. A combinação seguinte, 0, 1, 0 em A, 1 em B, está nesta célula. Por exemplo, se a minha função tivesse aqui um 0, eu tinha que meter aqui um 0. Na combinação 1, 0, tenho agora aqui nesta célula, então se eu tivesse aqui também um 1, por exemplo, tinha que pôr aqui um 1. E na combinação 1, 1, mais uma vez, se eu tivesse aqui, por exemplo, um 1, teria que meter aqui um no meu mapa. E isto que aqui está representa exatamente a mesma informação que aqui está, só que a forma é diferente. E a forma ser diferente aqui é muito útil, e nós já vamos ver porquê. É que este termo que aqui está, peço desculpa, vou voltar ao slide anterior, que isto saltou-se. Okay. Neste termo que aqui está, na combinação 0, 0, é adjacente com este termo em que eu tenho 1 em A, 0 em B. Portanto, desta combinação, que é a combinação 0, 0, para esta combinação, que é a combinação 1, 0, apenas mudou o A e o B manteve-se sempre igual a 0. E o que é que elas têm para além de serem logicamente adjacentes? É que também são geometricamente adjacentes. Esta face destas células é comum às duas células. Também existe adjacência lógica na vertical, ou seja, esta combinação que aqui está, 0, 0, também é adjacente com esta combinação que aqui está, corresponde ao A igual a 0 e ao B igual a 1, ou seja, combinação 0, 1. Portanto, aqui é o B que varia e A que é constante igual a 0. E cá está, mais uma vez, há aqui uma face comum entre estas duas células. Portanto, estas duas são adjacentes, estas duas são adjacentes, estas duas são adjacentes, estas duas também são adjacentes. As que não são adjacentes são as 0 e 3. Qualquer coisa na diagonal, portanto, que não tem aqui uma face em comum entre células que não têm nenhuma face em comum, não existe adjacência lógica. Portanto, não existe, por exemplo, entre a célula 0 e a 3,
também não existe entre a 2 e a 1. A 0 que é 00 e a 3 que é 1, como podem ver, mudam os 2 bits. Esta que é 0, esta que é 01 também mudam os 2 bits. Alguma literatura apresenta os mapas de uma forma ligeiramente diferente, em vez de estar a colocar aqui explicitamente toda a combinatória da variável A e B, simplesmente limita-se a indicar, digamos assim, que esta será a coluna em que o A é igual a 1, e por exclusão de partes esta será a coluna do A igual a 0, esta será a linha do B igual a 1, por exclusão de partes esta será a linha do B igual a 0. Portanto, os minitermos respectivos de cada uma destas combinações são estes que nós já conhecemos. Os maxitermos são estes que nós já conhecemos também. Não se esqueçam que o maxitermo associado à combinação 00 seria A mais B. Quando estamos a fazer maxitermos, estamos à procura dos zeros da função. Portanto, a soma lógica é uma operação que só produz um zero numa única combinação, que é quando todas as variáveis de entrada são simultaneamente zero. Ou seja, por exemplo, neste caso, este maxitermo teria que ser A mais B barra. E, de facto, a combinação 0, 1, 0 em A, 0 em A, 1 em B, que é esta que aqui está, cá está o termo A mais B barra. Agora, de que maneira é que isto nos serve, ou como é que eu posso olhar então para uma determinada expressão no mapa de Carnot e interpretar a expressão algébrica correspondente? Nós aqui sabemos que se eu tiver um produto lógico de A com B, que é um minitermo na realidade da função AB, temos esta tabela. Transformar a tabela num mapa de Carnot resulta nisto. Portanto, este 1 que aqui está, onde o B é igual a 1 e o A é igual a 1, está nesta célula, quando o A é igual a 1, o B é igual a 1. Este minitermo é o único minitermo da minha função. Portanto, não existe aqui nenhum outro minitermo que seja logicamente adjacente. Então, se não existe nenhum minitermo logicamente adjacente, quando eu vou simplificar a função, não tenho outra hipótese a não ser considerar precisamente este único minitermo que aqui está. E como é que eu retiro a expressão daqui? Bom, este minitermo nós já vimos há pouco, né? Portanto, temos A igual a 1, B igual a 1, portanto temos A vezes B. Está aqui, que é exatamente a expressão da qual nós partimos. Faz sentido. Se eu tiver, por exemplo, uma expressão como esta, ou uma tabela como esta, um mapa como este, temos então daqui um termo que não é adjacente com este. Reparem que eles estão na diagonal, não há face nesta quadrícula, não há nenhuma face em comum entre esta célula e esta célula. Portanto, se não há nenhuma face em comum, não existe adjacência geométrica e logo também não existe adjacência lógica. Então eu terei que considerar este termo isoladamente, que é A igual a 1, B igual a 0, A vezes B, vezes B barra. E temos este outro termo que é A igual a 0 e B igual a 1, ou seja, A barra vezes B, tal qual como está aqui. Nós sabemos que podemos somar os minitermos da função para obter a expressão completa. Portanto, é isso que eu tenho que fazer. Somo este minitermo com este minitermo e tenho a minha expressão completa, que por acaso, neste exercício, até é igual ao XOR de A com B. Por outro lado, uma função como esta já tem aqui dois 1s que são geometricamente adjacentes, através desta face, e se são geometricamente adjacentes, também são logicamente adjacentes, portanto, eu sei perfeitamente que daqui basta-me ver o que é o elemento que se mantém constante ao longo das duas combinações, que neste caso é o A igual a 1, e o B varia. O B aqui é 0, aqui é 1, nas duas linhas ocupadas por este par que aqui desenhei, enquanto que o A é sempre 1. Portanto, eu posso tirar daqui diretamente que, que a expressão é igual a A. Em última análise, reparem que este termo que aqui está é A vezes B barra, este outro termo que aqui está é A vezes B, portanto, colocando o A em evidência, por complementaridade elimina a variável B, ficando apenas Z igual a A, como nós queríamos identificar. Outro exemplo, consideremos esta função. Nesta função temos dois pares adjacentes. Reparem que se eu quiser representar a minha função de forma completa, eu tenho que contemplar todos os minitermos da função. E aí eu poderia dizer assim, se eu fiz este par, por exemplo, em primeiro lugar, bastar-me eventualmente fazer este umzinho sozinho aqui. De facto é verdade, se eu o fizer não tenho nenhum erro algébrico na minha função, mas tenho um erro de simplificação. Na medida em que este 1, se for considerado sozinho, isolado, então vai corresponder ao produto de A com B. Portanto, resultaria daqui A vezes B. Enquanto que se eu o agrupar, porque eles são logicamente adjacentes, com o 1 que está em cima, com o minitermo que está em cima,
daqui resulta simplesmente A. E como sabem, A é mais simples de implementar do que A vezes B. É menos uma porta lógica a desenhar no meu circuito. E não há problema nenhum de usar este termo duas vezes, porque usar este termo duas vezes significa que estou a aplicar o princípio da idempotência, que me diz que A vezes B barra mais A vezes B barra é igual a A vezes B barra. É o que eu tenho aqui na demonstração algébrica desta situação que aqui está. Portanto, deste par eu iria retirar então apenas constante o B igual a 0, portanto B barra. Iria tirar deste outro par o A igual a 1, A. Portanto, já sabemos que temos que somar os minitermos todos, ou temos que somar estes pares que aqui fizemos. A mais B barra é a minha expressão. Algebricamente está aqui demonstrado aquilo que eu disse há pouco, que é o termo A vezes B barra, que aqui está na minha expressão, eu duplico na realidade para dizer que eu posso simplificar uma vez aqui deste lado e que posso simplificar outra vez aqui deste lado para daqui então resultar algebricamente simplesmente A vezes B barra, A mais B barra. Um outro exemplo um bocado, digamos, ao extremo seria uma função em que a minha saída é sempre 1. Dizer que eu tenho uma função em que a minha saída é sempre 1 nem sequer requer hesitar de maneira nenhuma. Portanto, é uma função z igual a 1. Pronto. Mas como é que eu poderia, do ponto de vista desta análise geométrica, chegar à conclusão de facto que isto é z igual a 1? Ora, nós aprendemos que podemos agrupar pares de termos que são logicamente adjacentes. Então isso significa que eu poderia fazer, por exemplo, um par entre estes dois e outro par entre estes dois. Reparem que deste par resultaria A barra. Deste outro par resultaria A. Portanto, se eu somar A mais A barra, por complementaridade é igual a 1. De onde é que veio então este aspecto geométrico? É que reparem, este par que é constituído por estas duas células e este par que é constituído por estas duas células são na realidade pares também adjacentes. Esta face é comum aos dois pares. Então, se esta face é comum aos dois pares, eu posso simplesmente juntar os dois pares, neste caso num quarteto só, e fazer a leitura do meu mapa. Neste caso, como é tudo igual a 1, simplesmente z igual a 1. O mesmo raciocínio, já agora, só para ilustrar a coisa, também poderia ser feito considerando, em vez de estes pares na vertical, por exemplo, estes pares na horizontal. Eu podia chegar aqui e dizer, tenho aqui um par, tenho aqui outro par. Este par daria B barra, este outro par daria B, portanto B mais B barra é igual a 1, e de facto voltamos ao mesmo. Portanto, este par que representa este par de células e este par que representa este par de células também é logicamente adjacente, partilha esta face entre os dois pares, portanto posso fazer um par de pares, por assim dizer. Isto, algebricamente, corresponde ao exemplo que demos há pouco, ao segundo passo. Ou seja, no primeiro passo, quando eu junto minitermos, estou a fazer pares. No segundo passo, o que eu estou a fazer é juntar pares. E, eventualmente, se der um terceiro passo, estou a juntar quartetos. E se der outro passo, estou a juntar octetos e por aí fora. Ora bem, se eu quiser pôr mais uma variável, e se eu quiser manter este espírito de que consiga representar geometricamente o conceito de adjacência lógica, então, para colocar uma segunda variável e para manter a representação, digamos, num plano bidimensional, que é a nossa folha de papel, eu precisarei de meter duas variáveis num eixo e outra noutro eixo. Felizmente para nós, usando o código array ou o código refletido, nós conseguimos colocar facilmente as combinações de duas variáveis de forma, usando o código array, de forma a que entre duas combinações consecutivas também existe adjacência lógica. Reparem que o código array é feito de uma forma simples. Se eu tiver uma variável, obviamente só tenho as duas combinações 0 e 1. Se eu tiver duas variáveis, então o que eu tenho que fazer é meter a segunda variável, aqui neste caso A1, repetir estas combinações, mas agora refletidas neste eixo, e então passa a ter 0, 1, 1, 0, zeros à esquerda na primeira parte, uns à esquerda na segunda parte. Depois, se eu quiser pôr mais uma variável, é a mesma coisa. Repito as quatro combinações refletidas neste eixo, 1, 0, 1, 1, 0, 1 e 0, 0. Zeros à esquerda na primeira parte, uns à esquerda na segunda parte. Quero repetir outra vez mais uma variável, não há problema. Repito sempre por reflexão neste eixo, zeros à esquerda e uns à esquerda. Portanto, esta
Este mapa, esta forma de representar as sequências binárias tem esta vantagem precisamente que entre duas combinações consecutivas, sejam elas quais forem, é onde reparar que existe sempre adjacência lógica. Portanto, daqui para aqui muda apenas este bit A, daqui para aqui muda apenas o bit A1, daqui para aqui muda apenas o bit A0 novamente, e já agora reparem, da última para a primeira combinação, também apenas muda um bit, que neste caso é o bit A1, porque o bit A0 mantém-se. Ora bem, então, se eu tiver uma função genérica de 3 variáveis e quiser fazer um mapa de Carnot, o que eu tenho que fazer é isso. Represento num eixo duas das variáveis, no outro eixo outra variável. Não há nada que me impeça a atenção de, ao desenhar um mapa de Carnot, por exemplo, desenhar apenas aqui o A e desenhar o B e o C aqui na vertical. É uma questão de opção de desenho, ficaria, portanto, A e aqui BC. A assume dois valores possíveis, 0 ou 1. BC assume 4 valores possíveis, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. Não se esqueçam que estamos a usar código Gray ou código refletido, portanto há aqui um eixo no qual as combinações trocam. Também não há nada que me impeça de alterar a ordem das variáveis, C, B e A, B e C, ou seja, o que é importante quando a função nos é dada numa tabela de verdade e temos que simplificar a expressão a partir daí usando mapas de Carnot, é garantir que temos um paralelo correto entre cada uma das combinações da nossa função e as respectivas células e as respectivas combinações das células do mapa de Carnot. Portanto, neste caso em concreto, 0, 1, 2, 3, 8, não é? Portanto, segundo a sequência binária natural, estão aqui representadas nas posições identificadas. Se eu alterar isto, obviamente fica diferente. Portanto, a combinação 0, 0, 0 está aqui, isto seria a nossa célula 0, a combinação 0, 0, 1 está aqui, depois temos a combinação 0, 1, 0, que já está aqui, a combinação 0, 1, 1, que está aqui, depois 1, 0, 0 aqui, 1, 0, 1 aqui, 1, 1, 0 aqui e 1, 1, 1 aqui. Portanto, é preciso sempre ter algum cuidado ao transpor a informação daqui para aqui, para ter a certeza que seguimos a sequência tal e qual como está apresentada na tabela de verdade. Aqui está o mesmo paralelismo feito com outra forma alternativa de representar os mapas de Carnot. Portanto, estas seriam as combinações em que o A igual a 1, portanto, estas seriam as combinações em que o A igual a 0, estas seriam as combinações do B igual a 1, portanto, aqui e aqui seria B igual a 0, aqui temos C igual a 1 e aqui temos C igual a 0. Portanto, as combinações estão aqui todas contempladas. Vamos ver alguns exemplos, lá está. Por exemplo, consideremos esta função. Já sabemos então que dois termos que estão adjacentes em células adjacentes, né? Portanto, aqui uma face em comum, podem ser agrupados. Recordo que, de acordo com o código Gray, esta combinação também é adjacente com esta combinação, ou seja, também existe adjacência lógica e geométrica, apesar daqui não ser evidente, entre esta última parte do mapa e estas duas células iniciais do mapa. Portanto, este 1 que aqui está também é adjacente com este 1 que aqui está. Portanto, também posso fazer um par, como aqui está representado entre estes dois 1s. Como é que eu leio isto? Reparem, quando eu faço um par, quando eu estou a agrupar dois minitermos, o que eu estou a fazer é a retirar uma variável que muda de nível lógico entre um termo e o outro e ficar com o resto que é constante. Portanto, neste caso, porque temos uma função de 3 variáveis, ao retirar uma variável, por fazer um par, a expressão que daqui me resulta deverá ser sempre um produto de duas variáveis. Portanto, neste caso em concreto, o que é que eu tenho então entre estas duas células? O que é que eu tenho aqui de constante? Tenho constante o B igual a 1, o A varia, aqui é 0 e é 1, mas o B é sempre 1. E tenho constante o C igual a 0. Portanto, B igual a 1, C igual a 0, BC barra. Entre este e este, que é um par só, portanto, temos aqui estas duas colunas, certo? O A varia, aqui é 0 e aqui é 1. Temos constante B igual a 0, B barra. E também temos aqui nesta linha o C constante igual a 1, portanto, B barra vezes C. Portanto, se eu somar estas duas coisas, tenho a minha função, que por acaso neste exemplo é um XOR de B com C. Outra função, esta que aqui está. Portanto, eu posso fazer este par e posso fazer este par, e já tenho todos os minitermos da minha função. Portanto, este nós já vimos antes, que é o BC barra, e este, como é que é este aqui? Este será
A constante igual a 0, B constante igual a 0, é o C que varia. Portanto, fica A barra vezes B barra, tal como está aqui. Somo as duas coisas, tenho a minha função. Aqui chama a atenção para um aspecto. Vocês poderiam dizer, então, mas espera lá, há aqui mais um par de termos logicamente adjacentes. Porquê é que eu não meto cá isto na função? De facto podia, não é? Já agora eu tinha aqui, iria ter constante A igual a 0, A barra, e iria ter constante C igual a 0, C barra. Mas o facto é que isto não vai trazer nada de novo à minha função. A minha função, que é constituída por 4 minitermos, já tem os seus 4 minitermos caracterizados neste produto e neste produto. Portanto, este produto é redundante, não tem nada de novo, não traz nada de novo à minha função. Portanto, se eu estivesse a colocar aqui mais A barra, C barra, iria fazer uma função mais complicada desnecessariamente. Portanto, tomem atenção que o objetivo aqui não é identificar todas as situações em que existe adjacência lógica, mas sim as situações em que existe adjacência lógica necessárias para representar completamente a minha função. Este exemplo que aqui está, poderíamos dizer, é um par aqui e outro par aqui. Lá está. Como existe adjacência lógica entre esta face e esta face, digamos assim que é a mesma, como existe adjacência lógica entre este par e este par, então posso fazer apenas um quarteto. Este quarteto significa que já estou a fazer um par de pares. Portanto, eliminei uma primeira variável quando faço um par, ou os primeiros dois pares, e depois elimino a segunda variável quando junto estes dois pares. Portanto, então isso quer dizer que daqui resultará uma expressão, neste caso, que a nossa função é 3 variáveis, apenas com uma variável. O que é que nós temos aqui? Constante, temos A igual a 0, A igual a 1, portanto varia. Temos B igual a 0, B igual a 0, ok, temos sempre constante B igual a 0, B barra. E aqui o C também varia. Portanto, B barra é a nossa expressão. E reparem que as duas variáveis que desapareceram daqui, A e C, não é? A e C, são as que desapareceram daqui. As nossas duas variáveis que desapareceram, as 4 combinações das duas variáveis estão aqui metidas. Aqui temos A igual a 0, C igual a 0. A igual a 0, C igual a 1. A igual a 1, C igual a 0. A igual a 1, C igual a 1. Portanto, as 4 combinações de AC estão aqui contempladas precisamente neste quarteto que aqui fizemos. Outro exemplo. Isto também pode ser uma forma de fazer quartetos. Isto acaba por corresponder a uma situação que eu diria, tenho aqui um par, tenho aqui outro par. Reparem, são dois pares que, estando orientados da mesma maneira, também são logicamente adjacentes. Há aqui uma face comum entre eles, de maneira a que eles se tornam logicamente adjacentes. Se eu tivesse, por exemplo, um mapa deste género, eu poderia identificar aqui um par e outro par. Estes dois pares já não são logicamente adjacentes. Este está na vertical, este está na horizontal, portanto eu não posso considerar que eles são geometricamente adjacentes. Não sendo geometricamente adjacentes, também não são logicamente adjacentes. Aliás, eu até posso dar aqui o que é que representaria daqui. Isto seria então constante A igual a 0, C igual a 0, A barra, C barra. E daqui teríamos constante A igual a 1, B igual a 1, o C a variar. Portanto, isto seria a expressão que resultaria deste mapa. Voltando então aqui temos de facto dois pares que são logicamente adjacentes. Em última análise, vejamos, daqui resultaria A barra C barra, daqui resultaria A C barra, portanto, se eu puser o C em evidência, A barra mais A desaparece. Portanto, e daqui retiro de facto constante, C igual a 0. As 4 combinações das variáveis A e B estão aqui contempladas na 0001, 10 e 11 nestes 4 minitermos. Se eu tiver, por exemplo, para além do quarteto, mais um outro umzinho fora, voltamos à mesma situação que eu tinha dito antes, ou seja, nada me impede de usar um termo mais do que uma vez para simplificar. O que quer dizer que este minitermo que eu fui agrupar neste quarteto também pode ser usado para agrupar fazer este outro par, por forma a tornar a expressão necessária para representar este minitermo o mais simples possível. Portanto, daqui resultaria A igual a 0, B igual a 1, o C a variar, A barra vezes B. Deste outro resultaria simplesmente C igual a 1, portanto C, soma estas duas coisas, tenho a minha função. Outro exemplo ainda, temos aqui 4 1s no meio, mas depois este 1 também me obriga a fazer este par, este 1 também me obriga a fazer este par,
Portanto, daqui destes 4 1's, constante é apenas o B igual a 1, o A e o B o A e o C variam. Deste par temos A igual a 1, C igual a 0, AC barra. Deste outro par temos A igual a 0, C igual a 1, A barra C, ou seja, a minha expressão seria isto que aqui está. Por acaso, por definição, isto é o XOR do A com C, poderia pôr a expressão desta maneira. Atenção que, quando estamos a fazer mapas de Carnot, para além da questão de termos que ter cuidado na maneira como agrupamos os termos e de termos que terem atenção para não criar termos redundantes, há certas situações em que o mapa pode ter mais do que uma solução possível. Este é um exemplo em concreto. Se eu, quando estou a fazer este mapa que aqui está, começar pela combinação destes dois minitermos, então, para completar a minha função, vou fazer estes dois e vou fazer estes dois e terminei. Tenho os 6 minitermos da minha função todos representados. Mas se eu tivesse começado, por exemplo, por aqui, depois faria, por exemplo, este par, também não há nada que me impeça de fazer este par, e tenho aqui uma expressão que, sendo algebricamente diferente desta, na realidade elas são iguais. O resultado desta expressão algébrica é exatamente o mesmo que obtemos para esta expressão algébrica. Aliás, os minitermos que temos aqui identificados são exatamente os mesmos minitermos que temos aqui identificados. Isto é comum haver, é muito fácil fazer mapas de Carnot em que há mais do que uma solução possível, portanto é preciso sempre ter algum cuidado quando se está a desenhar um mapa de Carnot e a simplificar uma função a partir daí. Coisas que nunca se podem fazer, e quando eu digo nunca se podem fazer é porque são mesmo erros crassos. Nunca se podem agrupar termos na diagonal. Já sabemos que se eles estão na diagonal não há nada adjacente geometricamente aqui. Portanto, se não há nada geometricamente adjacente, também não há nada geologicamente adjacente. Portanto, nunca façam coisas deste género. Também não façam coisas deste género. Nós sabemos perfeitamente que eu posso fazer um termo sozinho, posso fazer um par de termos, posso juntar dois pares, um par de pares, e então faço um quarteto. Posso juntar dois quartetos, fazendo um octeto. Posso juntar dois octetos fazendo uma coisa com 16. O que eu não posso, de certeza, fazer é juntar, por exemplo, 3 minitermos, ou 5 minitermos, ou 7 minitermos, que são combinações que não dizem respeito a coisa nenhuma. Portanto, isto nem sequer faz sentido nenhum. O que é que eu faria à leitura? Como é que eu liria esta coisa? Isto não faz sentido. Ou então fazer coisas deste género. Eu tenho aqui, de facto, 4, é um número que é uma potência de 2 de minitermos, mas isto que aqui está não constitui um par de pares. Isto que aqui está é algo mais esquisito do que isso. A solução correta, por exemplo, para cada uma destes exemplos que aqui está, aqui seria considerar cada minitermo isolado. Ou seja, teria aqui A barra vezes B barra vezes C barra, e daqui A barra vezes B vezes C. Deste outro aqui, seria considerar dois pares. Ainda que eu reutilize este minitermo duas vezes, uma para agrupar aqui, outra para agrupar aqui, e aí não há erro nenhum. Daqui resultaria A barra vezes C barra, e daqui resultaria B vezes C barra. Já agora, para ilustrar isto, portanto, temos aqui A barra vezes C barra, e temos daqui B vezes C barra. E vocês diriam assim, então mas espera lá, se eu aqui colocar o C barra em evidência, eu vou obter A barra mais B vezes C barra. Isto é mais simples do que aquilo. Então, se isto é mais simples do que aquilo, como é que o mapa de Carnot não era suposto dar o resultado mais simples? É verdade, e ele dá. Mas não se esqueçam que há duas maneiras de nós lidarmos com os mapas de Carnot, que é através dos minitermos ou através dos maxtermos. E neste caso concreto, se eu fosse fazer os maxtermos desta função, eu iria fazer este par e iria fazer este quarteto. O que é que resulta deste par? Temos constante A igual a 1, B igual a 0. Portanto, não se esqueçam que estamos a tirar maxtermos. A igual a 1, B igual a 0 vai ser A barra mais B. E o que é que resultaria deste quarteto que temos por aqui afora? Apenas constante C igual a 1. C igual a 1, que é C barra. Como é que eu junto os maxtermos? Com um produto lógico. Portanto, A barra mais B vezes C barra é exatamente a expressão algébrica que eu tenho aqui. Portanto, como podem ver, sem dúvida nenhuma que o mapa de Carnot permite-nos tirar a expressão mais simples. O que às vezes acontece é que não é óbvio se a solução mais simples é feita a partir dos minitermos ou a partir dos maxtermos. Neste outro exemplo, que além de termos aqui a mesma situação, até temos a reutilização deste minitermo uma terceira vez,
para fazer este par ainda que aqui está. Ora bem, uma questão de linguagem. Sempre que nós estamos a trabalhar com maxitermos ou com minitermos, qualquer termo, por exemplo, se estivermos a falar no caso dos uns da função, significa que estamos a falar de produtos. Ou se estivermos a falar de zeros, significa que estamos a falar de somas. Qualquer termo, sejam produtos ou sejam somas, que produz ou responsável por gerar alguns dos uns ou alguns dos zeros da minha função, nós chamamos a isto um implicante. Ou seja, um minitermo isolado é um implicante, um par de minitermos logicamente adjacentes é um implicante, um quarteto de termos logicamente adjacentes é um implicante, um octeto poderá ser um implicante e por aí fora. Tudo isso nós chamamos implicante na medida em que são termos, produtos ou somas, que garantem o aparecimento de uns ou zeros da minha função. Agora, o que acontece é, se eu tiver um termo isolado, imaginemos que eu tenho um mapa de kernel básico, simples, com 3 variáveis, em que eu tenho aqui, por exemplo, isto. Isto é muito básico. Tenho aqui um, tenho aqui um. Eu posso pensar neste um sozinho, isto é um implicante. Posso pensar neste um sozinho, é um implicante. Posso pensar no par de uns, é outro implicante. O que acontece é que este sozinho e este sozinho, sendo implicantes, não têm assim grande interesse. Aquilo que tem interesse para nós são os implicantes que já não podem crescer mais porque englobam o máximo de termos logicamente adjacentes possível. Estes implicantes, que são de facto tão grandes quanto possível e que já não podem crescer mais, porque já não simplificam com mais ninguém, nós passamos a chamar implicantes primos. Aqui o primo não tem nada a ver com grau de parentesco, tem a ver com primordial, principal. Depois ainda temos outra particularidade também, que é, imaginemos que a minha função, para além deste um, teria aqui outro no lado. Então eu faria dois pares, este par e este outro par. Ainda temos implicantes que nós consideramos que são essenciais. O que é que torna um implicante essencial? É o facto de ele conter pelo menos um minitermo que não está em mais nenhum outro implicante primo. Neste caso, qualquer um destes dois implicantes seria considerado um implicante primo essencial. Este porque contém este minitermo que não está no outro implicante e este porque contém este minitermo que não está no outro implicante. Vamos ver aqui alguns exemplos. Isto tudo são exemplos de implicantes não primos. Este, para ser primo, na realidade teria que ser um par. Este, para ser primo, também tinha que ser um par. Tal como estes dois que aqui estão, para serem primos, na realidade não podem ser pares, mas deveriam ser um quarteto. Portanto, são implicantes, tal como seria um implicante não primo, por exemplo, isto ou isto sozinho, também seriam considerados implicantes não primos. Implicantes primos, já temos aqui alguns exemplos. Todos estes implicantes são primos. Reparem que nenhum destes pares que aqui está pode expandir-se para um quarteto. Portanto, já são todos implicantes primos. Não quer dizer é que sejam todos essenciais. Por exemplo, este implicante que aqui está é essencial, porque contém este um que não pertence a mais nenhum outro. Este também é essencial, também contém este um que não pertence a mais nenhum outro. Mas nenhum destes dois, verde e azul escuro, poderá ser considerado um implicante primo essencial. É um implicante primo, mas não essencial. Não quer dizer que eles não sejam necessários na função. Eu, para representar a minha função completa, tenho que integrar este um também na minha função. O que quer dizer que a minha função pode ser dada pela soma deste termo mais este termo e agora terei que escolher um, ou o verde ou o azul, para completar a minha função. Aqui está um exemplo também de uma função que, para além de ser possível definir aqui uma série de implicantes primos, na realidade os únicos implicantes que são primos e são essenciais são estes que estão aqui a cor. Por exemplo, se eu fizer aqui um implicante, ele não deixa de ser um implicante primo, mas não é considerado essencial, na medida em que eu também tenho aqui outro implicante considerado também primo, e quer este, nenhum deles contém um termo que não esteja em nenhum outro implicante, portanto nem este seriam considerados implicantes primos essenciais, apesar de eu, para completar a função, mais uma vez, teria que escolher ou este implicante para ter uma expressão completa e correspondente à função desejada. Agora que conhecemos um pouco também sobre a linguagem, o algoritmo clássico para representar ou para resolver mapas de Carnot é este que aqui está ilustrado. Isto é a forma como tipicamente a literatura apresenta o algoritmo. É
representar ou identificar todos os implicantes primos, todos, independentemente de serem essenciais ou não, e depois ver quais desses é que são essenciais. É fácil de ver, é ver aqueles minitermos em que só haja um único implicante a envolvê-lo, faz com que esse implicante se torne essencial. E então, depois, se for caso disso, escolher mais alguns dos implicantes não essenciais necessários para completar a função. Uma forma alternativa de fazer isto, às vezes se calhar até mais expedita, é esta que aqui está representada. Eu pessoalmente gosto mais desta solução, não quer dizer que seja melhor. Que significa começar por identificar primeiro implicantes que estejam isolados e que não possam ser constituídos a não ser por um único termo, max termo ou min termo. Depois identificar aqueles que nos obrigam, cuja solução só pode ser um par. Depois identificar aqueles em que a solução só pode ser um quarteto, depois o octeto, etc. E se eu fizer assim, também conseguirei, em princípio, encontrar a solução. Obviamente que se restarem alguns termos da minha função que ainda não tenham sido agrupados, terei então que procurar alguns implicantes primos não essenciais para completar a representação da função. Ora bem, vamos ver agora funções de 4 variáveis. Funções de 4 variáveis requerem, portanto, que, seguindo a mesma estratégia, 2 das variáveis sejam representadas num eixo, outras 2 noutro eixo, sempre utilizando a mesma perspectiva do código Gray, ou seja, há aqui um eixo de reflexão entre o lado direito e o lado esquerdo, que é quando as combinações das variáveis A e B trocam, e também há aqui um eixo de reflexão entre a parte de cima e a parte de baixo, que é quando as variáveis C e D trocam. Não se esqueçam que, tal como há bocado tínhamos dito, que existe a adjacência lógica entre o lado direito e o lado esquerdo da tabela, ou seja, o termo 8 é adjacente com o 0, o termo 9 é adjacente com o 1, o termo 11 é adjacente com o 3 e o 10 é adjacente com o 2. Também existe a adjacência lógica entre a parte de cima e a parte de baixo do nosso mapa, ou seja, o 0 é adjacente com o 2, o 4 é adjacente com o 6, o 12 com o 14 e o 8 com o 10. A forma alternativa está aqui ao lado representada. Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, olhando para este mapa que aqui está, logo em primeiro lugar, eu deveria começar então, de acordo com o nosso algoritmo, por identificar minitermos que estejam isolados, ou que não seja permitido fazer sequer um par com eles. E não há. Aqui todos eles permitem fazer pelo menos um par. Então depois passaria para os pares. Existirá aqui algum termo que obriga de facto a fazer um par? Existe. Começa logo aqui pelo primeiro termo. Este que aqui está não tem uma solução a não ser fazer um par com este aqui ao lado. Da mesma maneira, este 1 que aqui está em baixo também está de acordo com o mesmo requisito, também tem como solução apenas a possibilidade de fazer este par. Reparem que este 1 pode fazer um quarteto, tal como este 1 pode fazer um quarteto, etc. Ou seja, aqui este 1 poderá justificar e justifica fazer um quarteto com estes aqui. Este também justifica fazer um, e ainda assim, ainda fica a sobrar este, também justifica fazer um quarteto com estes que aqui estão. Portanto, mais um quarteto, mais um quarteto, mais um quarteto, e daqui retiramos as expressões diretamente. Portanto, reparem que agora temos uma função de 4 variáveis, um par elimina uma variável, portanto deve resultar um termo em 3. A constante igual a 0, C constante igual a 0, D constante igual a 0. Deste chouriço que aqui está em cima, temos então constante A igual a 0 e B igual a 1, A barra B. Deste quarteto aqui no meio, temos constante B igual a 1, o A varia, e D igual a 1, o C varia, B vezes D. Deste outro temos aqui C constante igual a 1, D constante igual a 1, C vezes D. E finalmente deste outro, um par, portanto 3 variáveis, A, B barra, C. Somamos isto tudo e temos a nossa função. Este outro que aqui está, este já nos faz aqui ficar um bocado com olhar para isto e a procurar soluções. Reparem, há aqui este 1, por exemplo, que nos obriga a fazer um quarteto. Quem disser que isto era só um par, já ia fazer a asneira, porque eu posso fazer um quarteto usando este par, que é adjacente com este par. Não se esqueçam que entre esta face do mapa e a face cá de baixo também existe adjacência lógica.
Quartetos, há mais algum que nos obriga a fazer apenas exclusivamente um quarteto? Este 1 também permite, também é a mesma coisa. Portanto, eu deste 1 também sou obrigado a fazer um quarteto, que aqui está. E agora sobram-me aqui uma série de 1s ainda, que também tenho que terminar. Mas estes 1s agora já posso resolver com octetos. Estes 2 1s, por exemplo, justificam perfeitamente a formação deste octeto, tal como estes 2 1s que agora sobram justificam fazer um octeto cá em baixo. Portanto, a expressão que daqui se retira, daqui nós temos então constantes A igual a 1, e não se esqueçam que agora estamos a apanhar esta linha e esta linha, portanto, entre esta combinação e esta, constante é o D igual a 0, portanto fica AD barra. Depois temos este, por acaso agora temos esta ordem, já não me lembro. Portanto, esta ordem que aqui está, apanha-nos estas duas colunas. Reparem, se eu estou a fazer um octeto, portanto, ao fazer um par eliminei uma variável, ao fazer um quarteto eliminei uma segunda variável, ao fazer um octeto eliminei 3 variáveis. Se a minha função é de 4 variáveis, então tem que ter um termo de uma variável só. Qual é a variável? Neste caso, o constante é o b igual a 1. O resto varia tudo. Portanto, deste outro octeto que aqui está, não, o octeto agora é deste quarteto temos A igual a 0, D igual a 1, A barra D, e finalmente então deste último quarteto temos constante C igual a 1. Mais uma vez, somo isto tudo e tenho a expressão algébrica simplificada para, esta expressão, para esta função. Atenção, vocês também poderiam resolver os mapas a partir dos maxitermos. Na próxima aula vamos ver alguns exemplos disso e obteriam ainda soluções diferentes. Este será outro exemplo para ilustrar aquela situação em que, como eu costumo dizer, que existem mais do que uma solução possível. Reparem, estes são os implicantes primos essenciais deste mapa de Carnot. Vocês dizem, mas estão ainda ali 2 1s. É verdade. Mas qualquer um destes 2 1s que aqui está tem mais do que uma solução possível. Eu posso fazer isto, por exemplo. Posso fazer isto. E ainda posso fazer também isto com estes dois. Portanto, nenhum destes implicantes que eu acabei de desenhar aqui é considerado um implicante primo essencial. Eles são primos, mas não essenciais. Mas o certo é que para eu completar a função tenho que arranjar maneira de incluir estes uns na minha função. Se eu optasse, por exemplo, por fazer isto por um lado e isto pelo outro, apesar de não estar errado do ponto de vista algébrico, estaria errado numa perspectiva de simplificação da função. Porquê? Porque se eu fizer este minitermo entre este e este, eu resolvo num só par, em vez de ter que fazer dois, num só par, ou seja, um só termo, eu resolvo os dois minitermos que me faltavam na minha função. Neste caso, eu desenhei aqui com um vermelho mais escuro, um implicante primo não essencial, mas necessário para completar a representação da minha função, A, B barra vezes D barra. Então, sim senhor, agora posso fazer a soma disto tudo e obtenho a expressão simplificada. Agora, neste segundo exemplo, há aqui uma armadilha. Eu, se olhasse para este mapa, uma das coisas que eu, por exemplo, seria tentado seria fazer este quarteto que aqui está. E isto depois iria revelar-se como uma asneira, porque isto está aqui, é visível, é fácil, identifica isto e vai logo. Não se esqueçam que o objetivo é sempre a identificação dos implicantes primos essenciais. E este quarteto que aqui está, nós vamos verificar que acaba por não ser essencial. De facto, estes minitermos que estão aqui assinalados a vermelho, estes sim justificam a criação destes implicantes que eu aqui desenhei. Este quarteto, este é um caso particular também de coisas que nós podemos desenhar em mapas de Carnot de 4 variáveis. Portanto, se eu tenho aqui um par que é adjacente e tenho aqui outro par que é adjacente, e se estes dois pares são adjacentes entre si, portanto posso fazer um quarteto com os 4 cantinhos do mapa. E quando eu faço estes 4 implicantes, que são primos e são essenciais, estes 4 minitermos que eu inicialmente estava aqui a querer considerar já estão todos resolvidos. Portanto, qualquer coisa que eu pusesse aqui a mais já era redundante e a minha função só iria ficar mais complicada do que aquilo que precisava de ser. Portanto, é preciso ter em consideração isso. Daqui já agora retiramos constante A igual a 0, C, B igual a 1, A barra B barra. Daqui destes 4 cantos, não se esqueçam que estamos a apanhar estas duas colunas, portanto, constante B igual a 0. Estamos a apanhar estas duas linhas, ou seja, constante D igual a 0, B barra D barra. Daqui temos apenas C vezes D. E então a nossa expressão acaba por resultar simplesmente da integração
destes 4 termos, este está a mais. E pronto, na prática, isto é tudo o que eu tinha para dizer nesta lição. O que nós temos agora que recordar que quando terminamos este capítulo da matéria, que temos que ser capazes de conhecer o conceito de adjacência lógica e que no caso dos mapas de Carnot saber que esse conceito de adjacência lógica corresponde a uma adjacência geométrica e como tal, ao desenhar um mapa de Carnot com os devidos cuidados, como eu chamei a atenção de que temos que ter uma transposição direta, correta da tabela de verdade para o mapa de Carnot, então sim senhor, podemos simplificar a expressão, saber que podemos fazê-lo a partir de minitermos ou maxitermos, se bem que na aula que vem vamos ver alguns exemplos com os maxitermos, e também já sabemos um bocado de linguagem sobre a forma como chamamos estes implicantes, podem ser primos, não primos, essenciais ou não essenciais, e que a nossa função, e que olhar para um mapa de Carnot deve ser um processo também metódico, sistemático, usando uma das abordagens ou um dos algoritmos que foram ilustrados. Portanto, toda esta matéria que nós vimos estão identificadas neste slide de referências nos vários capítulos dos livros recomendados, e com isto termino. Portanto, na próxima aula iremos continuar a discutir mapas de Carnot, não só aumentando o número de variáveis, como vendo também exemplos com maxitermos e minitermos, e também vamos ver introduzir aqui um aspecto que é o aspecto das funções com discriminação incompleta, ou seja, funções cuja comportamento não está totalmente descrito na tabela de verdade. Até à próxima.